Coitada, sabe nem falar, mandou um inclusive aqui, ó. New York Times, pessoas muito importantes estão lá no New York Times, prêmio Nobel, inclusive. É mesmo, Marta Suplicy? Fala pra todos eles pegarem no meu saco. Estamos um navio sem rumo, soprado pela ventania neoliberal. Cada um entregue à sua própria sorte. Não chegaremos a lugar nenhum, a não ser que a sociedade, como um todo, se una em torno de uma ideia central, para que possamos emergir do fundo do oceano de inópia cultural em que estamos mergulhados para uma situação de ordem. E pedi perdão ao Criador para voltar a lutar mais forte. Meio-dia quebrar o jejum. Qual é a composição, senhora, do ar atmosférico de São Paulo? Toma aí, ó. Primeira coisa, eu queria me referir ao que foi dito do presidente de honra do meu partido, e que há vários anos acho que o senhor vem com essa história que o meu presidente se porta desse jeito. E eu queria dizer que esse documento é um documento que saiu no New York Times e saiu com centenas de assinaturas de prêmios Nobel, Coitada, sabe nem falar, mandou um inclusive aqui, ó. É influência do diabo? inclusive pessoas muito importantes. Olha isso aqui, ó. Times e saiu com centenas de assinaturas. New York Times, pessoas muito importantes estão lá no New York Times, prêmio Nobel, inclusive. É mesmo, Marta Suplicy? Fala pra todos eles pegarem no meu saco. Tá vendo? Você acha que o povo tá preparado pra um debatedor desse nível ali, ó? Humilhando esses desgraçados? Impossível, irmão. Eu seria chamado de fascista, contrabandista, taxista, né? Assinaturas de prêmios Nobel, inclusive. Pessoas muito importantes que estudam essa questão. Não tem nada a ver com não tem nada a ver com legalização. É uma forma diferente de combater o narcotráfico. Sim. É uma forma diferente de combater o narcotráfico. Então, eu vou lá e assino um documento a favor da legalização de drogas, documento que está atrelado ao Jorge Soros, que foi o mega especulador, um dos maiores narcotraficantes da história do mundo. Pronto. Aí. Que time. Isso aí. Vamos combater o narcotráfico fazendo parceria com o narcotráfico. Ai, caramba, viu? Olha, rapaz. Oh, mas caramba, o Brasil, cara, em termos espirituais falando, olha, que fardo desgraçado que a gente acabou tendo aqui, hein? Que fardo desgraçado. Porque é um país que tem tanta riqueza, é o maior país do mundo, em termos de riqueza, literalmente. E ao mesmo tempo, ter que ver isso acontecer, olha, é de uma tristeza, irmão. Puta que pariu, velho. Se submeter à política americana, como vem sendo feito, inclusive pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, que o senhor critica tanto em relação à autonomia do Brasil. E em relação às suas 3 perguntas, eu quase poderia pensar que o senhor não entende de futebol, mas seria o responsável pelas Olimpíadas. A gente tem... Que elogio, né? O senhor não entende de futebol. Vocês estão vendo? Oh, tem uma política falando pro doutor Enéas. O senhor não entende de futebol? Esse é o nível, cara. É isso aqui, velho. Tô falando. É a mesma coisa que eu falei do Vini Júnior. Eu fiz uma crítica totalmente ampla, mostrando como que o sistema, a indústria do futebol mija na cara do gado e não estão preocupados com o preconceito que os jogadores sofrem. Uma legião de gados de futebol entenderam errado. Ainda que nesse caso, a maioria ficou ainda... Eu fiquei surpreendido, eu confesso pra vocês, porque teve uma maioria brutal que entendeu o que eu quis dizer. Teve até fã de futebol que concordou comigo. Porque assim, cara, a gente tá num ponto... Pô, mas não tem como você também se forçar a ser tão burro e não entender do que se trata isso daí. Sério mesmo, cara. E você vai aqui pro espectro político e vê um político aqui, ó, citando futebol. Futebol não é nem pra vir à tona aqui, cara. Pelo amor de Deus. O que tem a ver futebol com isso daqui, bicho? Tá falando de narcotráfico, irmão. Você tá de brincadeira comigo? Perdido junto com o Luxemburgo no futebol. Porque pergunta desse jeito só dá pra entender assim, né? Pois não, senhor. Eu vou responder sobre o Marcilac. Pois não. É uma região de extrema pobreza na cidade, onde eu vou fazer uma Por favor. E parou por aí. Não fez nada, óbvio. Tá todo mundo mais pobre ainda hoje. Então que fica aí, ó.
Todos Toma meia hora aí, ó. eles não sabem o que Toma essa do super ditador. fazem. Diziam os antigos que no momento em que o céu Valeu, Bob escureceu Esponja. sobre 38 Jerusalém, semanas, irmão. o mundo Comprei quase no Resident terminou. Evil 4. O Vou vento fechar a franquia até o parou, 9. a terra gemeu e o silêncio pesou como pedra. Não era só a morte de um homem, mas um instante em que o universo prendeu a respiração. Nos céus abertos, aguardavam 12 legiões de anjos, espadas de luz nas mãos, prontos para descer se Jesus ordenasse. Cada batida de suas asas fazia as estrelas tremerem. Entre eles havia um só, o mais antigo. Seu poder era tão grande que sozinho poderia destruir a terra como barro seco. Um passo abriria oceanos, um grito viraria montanhas em pó. Ele olhava a cruz com fúria e dor, segurando a espada que podia acabar com tudo. Mas a voz do filho não pediu guerra, pediu silêncio e amor. O anjo então baixou a espada e, por essa escolha, o mundo continuou existindo. Dizem que o trovão ainda lembra esse dia. Super, deixa eu...